Hoje vamos mergulhar numa uma história incrível, na verdade. É de como um dos livros mais influentes do mundo foi criado. E olha, não estamos a falar da história de um único autor. É muito mais do que isso. É um processo extraordinário que atravessou milénios. Pensem nisto por um momento. E se aquele livro que está aí na estante tivesse levado mais de 15 séculos para ficar pronto? Não é uma década, nem sequer um século, estamos a falar de um período de tempo tão vasto que viu impérios inteiros nascer e desaparecer. É essa a dimensão da história que vamos explorar agora. É isso mesmo, 1500 anos. É quase difícil de imaginar, não é? Foi o tempo que demorou para compilar os textos que hoje formam a Bíblia. E isto diz-nos logo uma coisa fundamental. A Bíblia não apareceu do nada, prontinha. Pelo contrário, foi um processo, longo, complexo e, claro, profundamente humano. E as circunstâncias? Bem, elas não podiam ser mais diferentes. Pensem só, estes textos foram forjados nos mais variados cenários, em desertos áridos, em palácios cheios de luz e até em prisões sombrias. Foram escritos por gente de todo o tipo, reis, profetas, apóstolos e, claro, cada um destes lugares, cada uma destas experiências deixou uma marca única e indelével no que foi escrito. Ok, então, por onde é que a gente começa uma viagem de 1500 anos? Bem, o melhor é mesmo ir às raízes, às mais antigas. Vamos falar da fundação, da base de tudo, o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento, só esta parte. É, na verdade, uma biblioteca inteira que demorou, imaginem, cerca de 1000 anos a ser escrita. 1000 anos! Parem para pensar no que isso quer dizer. É um projeto literário que atravessou, mais de 40 gerações de autores, de escribas. É absolutamente monumental. E quem é que escrevia estes primeiros pergaminhos? Bom, era um grupo incrivelmente variado. Tínhamos profetas, que recebiam o que acreditavam ser mensagens divinas, tínhamos reis, a documentar a história do seu povo, e, claro, os escribas, que se dedicavam a preservar as leis e a sabedoria. E o que é que eles continham? De tudo um pouco. Leis, crónicas históricas, poemas lindíssimos, profecias. Estes pergaminhos em hebraico já eram, na altura de Jesus, a base reconhecida da fé. Mas atenção, ter todos estes pergaminhos era só o começo da história. Isto leva-nos à grande questão, talvez a mais importante de todas. Como é que dezenas e dezenas de documentos separados, escritos ao longo de séculos, se transformaram num único livro, numa Bíblia? Pois, a questão é essa, não é? Como é que dezenas de livros distintos se tornaram uma só Bíblia, unificada? A resposta já agora não é um único momento mágico, não houve um dia em que alguém decidiu é isto. Foi na verdade um processo longo e muito cuidadoso, que demorou séculos. Foi um trabalho enorme, liderado pela Igreja Primitiva, para tentar perceber, para discernir que textos é que eram realmente inspirados. E este processo não foi feito ao acaso, forma arbitrária, nada disso. A Igreja Primitiva tinha critérios bem definidos, muito rigorosos. Eram basicamente 3. Primeiro, a origem apostólica. Ou seja, o texto foi escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo deles, e isso era crucial. Segundo critério, o uso universal. O texto era aceite e usado pelas igrejas em todo o lado, tinha de haver um consenso. E terceiro, a consistência doutrinária. A mensagem do livro estava alinhada com a fé que Jesus ensinou, tinha que estar. E foi assim que, finalmente, lá por volta do ano 400 depois de Cristo, vários concílios da Igreja vieram confirmar oficialmente a lista de livros. Mas atenção a este pormenor que é super importante. Estes concílios não criaram o cânon do zero. O que eles fizeram foi reconhecer formalmente os livros que, na prática, já eram aceitos e usados por toda a gente. É uma diferença subtil, mas fundamental. Muito bem, o cânon estava estabelecido, a lista de livros estava fechada. Mas agora surgiu um novo desafio, e era um desafio gigantesco. Como é que se fazia chegar este livro a toda a gente, a todo o mundo? A resposta, felizmente, veio com 2 revoluções, 2 inovações que mudaram a história para sempre. Imaginem só, durante séculos, cada Bíblia tinha que ser copiada à mão, letra por letra. Um trabalho, inacreditavelmente lento e caríssimo. Por isso é que os livros eram tão raros. Mas depois, no século XV, tudo mudou. A invenção da prensa de Gutenberg foi uma autêntica revolução. A Bíblia foi o primeiro grande livro a ser impresso em massa e a partir daí a sua mensagem pôde finalmente espalhar-se pelo mundo inteiro. E com esta explosão de cópias surgiu uma nova necessidade. Era preciso tornar o texto mais fácil de ler, de estudar, de encontrar uma passagem específica. E aqui veio uma curiosidade que muita gente não sabe.
Aquela divisão em capítulos e versículos que hoje nos parece tão óbvia, isso não existia nos originais. Foi uma inovação que veio muito mais tarde, séculos depois, para ajudar as pessoas a navegar no texto e a memorizar passagens. Ok, então chegamos ao fim desta longa jornada. E quando olhamos para o resultado final, o que é que temos nas mãos? Não é apenas um livro. É algo muito mais rico, muito mais complexo. Na verdade, a melhor maneira de o descrever é como uma biblioteca inteira. É isso mesmo, uma biblioteca divina. Vamos recapitular os números, que são impressionantes. Foi escrita em 3 línguas originais: hebraico, aramaico e grego. Teve cerca de 40 autores diferentes, de todos os estratos sociais, e demorou, como vimos, uns 1500 anos a ser compilada. Só estes números já nos mostram a diversidade incrível que está dentro daquelas capas, o que torna a sua coesão algo ainda mais espantoso, não acham? E, no entanto, apesar de toda esta diversidade de autores, de épocas, de estilos de escrita, os crentes encontram ali uma única linha condutora, uma narrativa que une tudo, uma única e poderosa história, a do amor de Deus pela humanidade. E é com esta ideia, com este aparente paradoxo que vamos terminar. Uma biblioteca escrita por 40 autores diferentes ao longo de 1500 anos, mas que conta uma única história. Como é que isto é possível? Essa é talvez a questão mais fascinante no coração de toda esta história da Bíblia. Fica a reflexão. Obrigado por terem estado connosco nesta viagem.